Então, boa noite, meus amigos. Nós estamos aqui de novo, nos entregando a leitura desta obra máxima da literatura, extremamente difícil, extremamente complexa, né? Como vocês já estão vendo, que dificulta inclusive a ordenação, né, do texto, né, em cada encontro nosso, né, o tipo de, então, o trecho que a gente vai ler, o trecho de que a gente vai tratar, já uma vez que não há divisão em capítulos, como eu já falei, né, se trata tudo de um stream of consciousness, é uma corrente de consciência que lembra inclusive, né, o vocábulo travessia, que ele usa até no final da obra, né? Então é um correr, né, de pensamentos, né, de reflexões, de monólogos dialogais que constituem a narrativa. Então fica muito difícil, inclusive para nós que estamos tratando do texto, de fazer uma divisão, né, que seja mais profícua daquilo que a gente vai tratar. Então, o que vai acontecer? Muitas vezes nós vamos ter que repetir alguma coisa aqui que a gente estava lendo, não é? E tentar caminhar de novo, né? Porque há idas e voltas, né? Flashbacks e flash forwards, né? Não há uma ordem cronológica, é a ordem simplesmente do pensamento. Então é uma ordem entre aspas, desordem, né? É uma desarrumação. Então isso dificulta até a apresentação do estudo nosso para vocês. Então, o que eu pensei? Então foi ler, como a gente tratou no último encontro da gente, de uma análise e interpretação, né, de um trecho que a gente tinha visto. Agora continuar nesse encontro nosso a leitura de outro trecho, para que no próximo encontro nosso, então, a gente voltar ao texto e analisar, né? Então, e refletir a respeito daquilo que a gente leu, que é tão complexo. Como se a gente, a cada linha da escrita do Guimarães Rosa, a gente tivesse de parar para refletir. Porque, sabe, cada palavra, né, é plurissignificativa. Então, ela é recheada de significados. E muitas vezes você vai e volta, e nesse vai e volta, outros significados vão surgindo. Então, realmente é um universo de reflexões sobre a vida, sobre os sentimentos, as emoções, os contrastes, as contradições da vida, do homem, do mundo. E diante dessas contradições, diante das quais nós nos encontramos. Então, se torna um trabalho realmente de Hércules, esse daí, né? Uma ousadia até nossa, mas um desafio enorme, né? Mas que vai encantando a gente, vai apaixonando a gente, apesar de toda a dificuldade, né? Da nossa pequenez, inclusive, para enfrentar um texto desse, né? Então, mas a gente vai se envolvendo, então não dá para fugir mais dele, né? Então, eu gostaria de continuar a leitura com vocês, então, nesse trecho aqui, em que nós havíamos parado, né, no último encontro, né, e que ele já tratou da chegada, né, do Hermógenes, como a gente já viu, a caracterização dele, do Ricardão, né? Então, nós estamos agora, então, nesse trecho aqui, né? Página 113 do meu, só um minutinho, do meu livro, né? Então, nesse trecho que começa da seguinte maneira: de certo de guarda, apartado dos mais, se via um cavaleiro inteiro. E chama a atenção de vocês para o seguinte: não é jagunço, ele chama de cavaleiro, que remete a quê? Ao significado muito mais profundo, né? E muito mais
vamos dizer assim, e muito mais elevado, né, do que jagunço. Cavaleiro lembra o quê? A Idade Média, né? Então, nobres, né? Veja bem, de certo, de guarda, né? Apartado dos mais, se viu um cavaleiro inteiro. Veio vindo para cá, olha, para cá. Então, ele está contando isso realmente para esse, né, interlocutor, entre aspas, dele, né? Esse encontro que vai propiciar para ele exatamente o encontro já com o mundo lá que ele já deixou, né? Então, do Zé Bebelo, e agora com o encontro com o grupo do Joca Ramiro, né? Então, apartado dos demais, se viu um cavaleiro inteiro. Veio vindo para cá, o cavalo dele era escuro, era um alazão de bom pisar. Olha, ele nota, inclusive, a raça do cavalo, né? Era um alazão, então um cavalo, assim, privilegiado. Capichum, é eu, mas o senhor Hermógenes, o cabeça chata, falou o aviso. Chama cabeça chata, nós não sabemos quem é, nem ele, né? Por isso que bom, Alaripe, o de lá respondeu. Então ele fica sabendo que o nome do outro é Alaripe. A gente, atenção gente, se encostava no frio. Olha essa construção, se encostava no frio, como o frio fosse algum um objeto, alguma coisa assim muito grande, né? Alguém que dá que dá a nossa capacidade de encostar nele, se encontrar, como se ele fosse um objeto grande, né? Escutava o orvalho. Depois na interpretação nós vamos nos aprofundar nessa passagem aí. Escutava o orvalho, o mato cheio de cheiroso, estalinho de estrelas, o deduzir dos grilos e a cavalhada a peso. Dava o raiar entre luz da aurora, quando o céu branquece. Pode ser que até eu tenha já falado alguma coisa na interpretação do nosso encontro anterior a respeito disso, mas nós temos de ler mesmo. Ao oar, vejam a construção, indo ficando cinzento, o formar daqueles cavaleiros escorridos se divisava. E o Senhor me desculpe de estar retrasando em tantas minudências. E atenção, ele mesmo fala que a narração dele então, é rica em minudências, há muitas miudezas, né? Ele fala a respeito de uma coisa sobre os mais variados aspectos. Então é por isso que a interpretação, a análise se torna difícil para a gente também, porque há muita coisa, né? Cada fala dele, então ela resume uma quantidade enorme de coisas, de circunstâncias, então que dificulta a compreensão. Ele mesmo fala: o senhor me desculpe de estar retrasando em tantas minudezas, está contando tudo de forma miúda, mas até hoje eu represento em meus olhos aquela hora, tudo tão bom. Quer dizer, um momento assim exemplar da vida dele que vai causar. E o que é? É saudade. Né? Depois nós vamos interpretar a saudade no próximo encontro. De junto com o Capichum se aproximou outro também, de Soto-chefe, que o Hermógenes tratou de Cié Marques. O Hermógenes tinha voz que não era fanhosa nem rouca, mas assim desgovernada, desigual. Voz que se safava. Assim, fantasia de dizer, o ser de uma irara com seu cheiro fedorento. Alguém, irmão? Aquele Cié Marques perguntou, tratando de minha pessoa, que eles não sabem quem é. De paz, mano velho, amigo que veio mostrar a gente o arrancho. O Hermógenes contestou. Deu ainda um barulho de boca e goela, qual um rosno. Sem mais delongas nenhumas, saí, caminhando ao lado do cavalo do Hermógenes, puxando todos para o Cambaubal. Atrás de nós
eu ouvia os passos postos da grande cavalaria, o regular, esse empurro continuado. Olha, a grande cavalaria, tem um número muito grande de cavaleiros. Então, vocês vejam, ele está como que apontando as coisas que estão à frente dele, atrás dele, do lado dele, as minudências aí, né? Não deixa escapar nada. Eu não queria virar e espiar, achassem que eu era abelhudo. Mas agora eles conversavam, alguns riam, diziam graças, mas presumi que estavam muito contentes de ganhar um repouso de horas, pois tinham navegado na cela a noite toda. Atenção ao verbo, depois nós vamos falar também, o verbo navegar aparecendo aqui, né? E não dizer de travessia, tudo, né? De um navegado. E navegar não é fácil, né, gente? Ele já mostrou no episódio do encontro com o menino o que foi navegar naquela canoa, né? Um falou mais alto, aquilo era bonito e sem tino. Ciro Luiz, cadê a moça virgem? Largamos a estrada, no capim, molhado meus pés se lavavam. Aquele Ciro Luiz cantou palavras diversas para minha toada toda estranha. Urubu, a toada aí, Urubu é Vila Alta, mais idosa do sertão. Padroeira, minha vida, vim de lá, volto mais não. Vim de lá, volto mais não. Corro os dias nesses verdes, meu boi mocho, baetão, Buriti, água azulada, Carnaúba, sal do chão, remanso de rio largo, viola da solidão. Quando vou para dar batalha, convido meu coração. Isso é para a gente analisar depois, né? Vinham quebrando as barras. Dia de maio, com orvalho, eu disse, lembrança da gente é assim. Me emprestaram um cavalo e eu fui, com o alaripe, esperar a chegada da tropa de burros, adiante, na boca da ponte. Não tardava, já vinham aparecendo um lote de 10 mulas com os cargueiros, mas vinham com os cerros tapados, tafulhados com rama de algodão. Afora o geme-geme das cangalhas, não faziam nenhum rumor, para não despertar, né? Para ficar escondidos. Guiamos os tropeiros também para o Cambaubal. Mas aí meu padrinho chegou com Joca Ramiro, Ricardão e os Totões. Meu padrinho insistiu, me trouxe outra vez para casa. O dia já estava clareando completo. Meu coração restava cheio de coisas movimentadas. Não vi mais o acampo deles, as esporas tilintim. Não pude. Padrinho Celorico Mendes mandou que eu fosse no Ococho buscar um homem chamado Rosendo Pio. Esse homem, meu padrinho me disse, rastreava. Consegue deduzir coisas do rastro. E era para ele vir, debaixo de todos os segredos, tapejar o bando de Joca Ramiro por bons trilhos e atalhos na Serra das 30 voltas, modo de caber em 2 noites sem perigo maior, o que, se não, durasse 6 ou 7. Sendo assim, só eu mesmo merecia a confiança de ir. Fui, com desgosto. 3 léguas e meia longe, mas eu tinha de levar um cavalo adestro para o homem. E esse Rosendo Pio era tratantaz e tolo. Demorou muito com desculpa de arranjos. No caminho, na vinda, ele nem sabia de nada, de jagunços, quase não conversava, não quis dar demonstração, nem fazia prazer naquilo. Quando chegamos, era o anoitecido. Vocês estão vendo a passagem do tempo aqui, né?
O bando estava pronto para sair. Se separavam em pequenos golpes. Meu padrinho tinha mandado amarrar os cachorros todos da fazenda, fazer barulho. Se foram. Achei mesmo que tudo tinha perdido a graça, o de se ver. Semanas seguintes, meu padrinho só falou nos jagunços. Dito que Joca Ramiro era um chefe cursado. Muitos iguais não nascem assim, dono de glórias. Aquela turma de cabras tivesse sorte, podia impor caráter ao governo. Meu padrinho levara aquele dia todo no meio deles. Contava o cuidado nos arranjos, as coisas todas regradas, aquele dormir de ordem, aquela autoridade enorme no entremeamento. Nem nada faltava. As sacas de farinha, tantas e tantas arrobas de carne de sol, a munição bem zelada, caixote com pães de sabão para cada um lavar a roupa e o corpo. Olha a organização. Até tinha um mestre ferrador com sua tendinha e os pertences, uma bigorna e as tenazes, fole de mão, ferramenta exata, e capanga de alveitar com vários sortidos flames de sangrar cavalos adoecidos. Olha a organização, se pensa em tudo e ele contando as miudezas, né? E as mais coisas, meu padrinho descrevia com muito agrado, de que tinha ouvido sincera narração. As lutas dos Joca Ramiros, os barulhos, as manhas traçadas para se ganhar em combate, maço de histórias de toda a raça de artes e estratagemas. De ouvir meu padrinho contar aquilo, se comprazendo sem singeleza, começava a dar em mim um enjoo. Parecia que ele queria se emprestar a si as façanhas dos jagunços e que Joca Ramiro estava ali junto de nós, obedecendo mandados, e que a total valentia pertencia a ele, seu Eurico Mendes. Meu padrinho era antipático, ficava mais sendo, eu achava, no lugar parado assim, na roça, carece de a gente de vez em quando ir alterando os assuntos. Não estou caçando desculpa para meus errados, não, o senhor reflita. O que me agradava era recordar aquela cantiga estúrdia que reinou para mim no meio da madrugada. Assim, simples digo ao senhor, aquilo molhou minha ideia. Aire me adoçou tanto que dei para inventar de espírito versos naquela qualidade. Olha, nascendo até, né, a vocação de poeta. Fiz muitos, montão. Eu mesmo, por mim, não cantava, porque nunca tive entono de voz, e meus beijos não dão para saber assoviar. Mas reproduzia para as pessoas, e todo mundo admirava, muito recitados, repetidos. Agora, tiro sua atenção para um ponto. E ouvindo, o senhor concordará com o que, por mesmo eu não saber, não digo. Não vai concordar porque ele não disse. Pois foi que eu escrevi os outros versos que eu achava dos verdadeiros assuntos, meus e meus, todos sentidos por mim, de minha saudade e tristezas. Então, mas esses que na ocasião prezei, estão goros, remidos, em mim bem morreram. Não deram cinza. Não me lembro de nenhum deles, nenhum. O que eu guardo no giro da memória é aquela madrugada dobrada inteira. Ok. Os cavaleiros no sombrio amontoados, feito bichos e árvores, o refinfim do orvalho, a estrela d'alva, os grilinhos do campo, o pisar dos cavalos e a canção de São Luís. Algum significado isso tem? Ele pergunta para o outro. Meu padrinho, seu Eurico Mendes, me deixava viver na lordeza. No São Gregório, do razoável de tudo, eu dispunha, querer querendo.
e de trabalhar seguido, eu nem carecia. Fizesse ou não fizesse, meu padrinho me apreciava, mas não me louvava. Uma coisa ele não tolerava, e era só que alguém indagasse justo quanto era o dinheiro que ele tinha. Vocês lembram, né, da avareza dele, né? Com isso, eu nunca somei, não sou especula. Eu vivia com o meu bom corpo. Alguém há de achar algum regime melhor? Mas um dia, de tanto querer não pensar no princípio disso, acabei me esquecendo quem me disseram que não era à toa que minhas feições copiavam o retrato de Celorico Mendes, que ele tinha sido meu pai, ponto de exclamação. Afianço que no escutar, em roda de mim, o tonto ouve. Tontura. O mundo todo me desproduzia numa grande desonra. Ele desproduzido, como se não tivesse sido criado, mas como se não existisse. Pareceu até que, de algum encoberto jeito, eu daquilo já sabia. Aí é o problema da intuição. Assim já tinha ouvido de outros aos pedacinhos, ditos indiretas, que eu desolvia. Perguntar a ele fosse, eu não podia não. Perguntar a mais pessoa nenhuma, chegava. Não desesquentei a cabeça. Ajuntei meus trens, minhas armas, selei um cavalo, fugi de lá. Então é exatamente esse trecho que conta a fuga, né, do Riobaldo, né? Fui até na cozinha, conduzi um naco de carne, 2 punhados de farinha no bornal, pensando que ele tinha de se alimentar, né? Achasse algum dinheiro à mão, pegava. Disso eu não tinha nenhum escrúpulo. Virei bem fugido, toquei direto para o Curralim, que é uma cidadezinha ali perto, né? Razão por que fiz? Sei ou não sei. Olha quantos significados estão ocultos, quantas visões, quantas reflexões cabem dentro desse sei ou não sei. De as eu pensava claro, acho que de b's não pensei não. Eu queria ferver. Quase mesmo aquilo me engrossava, desarrazoado, feito o vício de um ruim prazer. Eu fazia minha raiva. Raiva bem não era. Raiva bem não era, isto é, só uma espécie de despique adentro. O vexame que me içava não me dava rumo para a continuação. O único reger era me empinar e assoprar em esta minha cabeça. Aí a confusão e desordem e altos desesperos. Né? O desespero se infiltrando, né? E desregulando tudo. Arremessei o cavalo, galopei demais. Não ia para a casa de Inho Maroto. Antes, eu ia para o seu Assis Vababa. Eu acho que a gente já encontrou esse personagem do turco, né? Do imigrante, né? Aquela hora eu queria só gente estranha, muito estrangeira inteira. Depois nós vamos analisar isso também, o porquê. Se só fosse um pouco para ver a Rosa Warda, essa sim eu amava? Não. Gostasse da Rosa Warda, mas aí nas delícias dela, minha ideia não podendo se firmar, porque aumentava o desamparo de minha vergonha. Ia para a escola de Mestre Lucas. Lá, perto da casa de Mestre Lucas, morava um senhor chamado Dodó Meireles, que tinha uma filha chamada Miosotes. O que é Miosotes mesmo? Vocês lembram? Flor. Uma flor. Assim, a parva, as tantices, essa mocinha Miosotes, também tinha sido minha namorada. Agora, por muitos momentos, eu achava consolo em que ela me visse, que soubesse
eu, com minhas armas matadeiras, tinha dado revolta contra meu padrinho. Saíra de casa aos gritos, danado no animal, pelo cerrado afora, capaz de capaz. Daí, a mestre Lucas, eu tinha de dar uma explicação. Eu não gostava daquela Miosotis. Ela era uma bobinha. No São Gregório, nunca tinha pensado nela. Gostava era da Rosa Guarda. Mas em um maroto, havia de logo saber que eu tivesse chegado no Curralim e meu padrinho ia ter o pronto aviso. Mandava alguém me buscar. Vinha ele. Não me importava. De repente eu sabia. O que eu estava querendo era isso mesmo. O quê? Que o padrinho viesse ao encontro dele buscá-lo. Ele viesse, me pedisse para voltar, me prometendo tudo. Até nos meus pés se ajoelhava. E não viesse. Se demorasse a vir. Aí, o que era que eu ia fazer? Caçar medo de vida. Aturar remoque, sei lá, de todos. Me repartir no miudinho de cada dia. Olha, me repartir no miudinho de cada dia. Tão penoso, aborrecido. A bis, então, cresceu minha raiva. Tive outras lágrimas nos bobos olhos. Porque, né? Adramado, olha o vocábulo, o neologismo aí, adramado, cheio de drama dentro dele. Pensei em minha mãe com todo querer e afirmei alto que seria só por conta dela que eu estava procedendo pelo avesso. Gritei, procedendo pelo avesso. Mas aquilo se fingia mal. Espécie de minha vergonha esteve sendo maior. Como o cavalo, em rogo de misericórdia, escureceu o pelo de todo o suor. Sosseguei, como se o cavalo estivesse sentindo a dor dele. Sosseguei as esporas. Viemos a passo de marcha. Eu tinha medo por causa de minha vida quando entramos no Curralinho. Olha a palavra medo aparecendo e vai se repetir muitas vezes depois. Em casa de seu Assis Bababa, me deram trato regozijante. No que jantei, ri, conversei. Só a praga de uma surpresa me declararam. A de que a Rosa Guarda agora estava sendo noiva para se casar com um salino Curi, outro turco negociante, nos derradeiros meses para lá vindo. Assumi entre ela tristeza e alívio. Aquele amor não seria mesmo para mim, pelos motivos pessoais. Nublo em que me vi, nublado, mas me governei. Trancei as pernas, comecei cara de falar pouco, senhor não, senhor sim, acautelado, sisudo e indagando dos grandes preços. Assim fosse cuidar, atenção gente, que essa minha viagem era por tramar importante encargo para o meu padrinho Celorico Mendes. Ele não quer que saiba. Verdade da fuga. Seu Assis Bababa, oxente, se prazia aquela noite com o que o VUPS noticiava, que em breves tempos os trilhos do trem de ferro se armavam de chegar até lá. O Curralinho então se destinava a ser lugar comercial de todo valor. Seu Assis Bababa se engordava concordando. Trouxe canjirão de vinho. Me alembro. Eu entrei no que imaginei. Olha, gente, na ilusãozinha de que para mim também estava tudo assim resolvido, o progresso moderno, e que eu me representava ali, rico, estabelecido. Mesmo vi como seria bom se fosse verdade. Mas estava lá o VUPS, alemão VUPS, que eu disse, seu Emílio VUSP, que o senhor disse, VUSP. Das vezes que viera passar pelo Curralinho, ele já era meu conhecido.
tresdobrado homem, um homem muito trabalhador, sendo que entendia tudo de manejar com armas, mas viajava sem cano nenhum. Dizia, nichts, nichts seria o nicht em alemão, nicht, N-I-C-H-T, significa não em alemão, e que ele fala, ele entende nichts, né? Desarmado, eu completo, eu assim, eles todos mesmo vão muito mais me respeitar, ó, no sertão. Ele me viu afinar mira uma vez e me louvou, por eu, de nascença, saber tão bem na horinha segurar de não respirar. Não respirar por quê? Se respira, né? Perde seu ar. Mesmo dizia, Senhor, atira bem, porque atira com o espírito. Sempre o espírito é que acerta. É para se pensar também, né, gente? É a força do desejo aqui interior, né? Da mente, do interior mesmo do homem. Soante que dissesse, sempre o espírito é que mata. E a mão e o revólver simplesmente obedecem, né? Mas a bem, agora aquela hora, está lá o VUPS, assim foi. Porque num desastre de instante, olha a expressão, num desastre de instante. Como é que a gente vai interpretar isso? Num desastre de instante. O que vocês acham? Desastre de instante. Num instante negativo, destruidor, um instante de desastre, veja bem, desastre de instante, eu tinha pegado a pensar, o que resolvia a minha situação era trabalhar para ele. Se viajar vendendo ferramentas por aí, descaroçador de algodão, nem ponderei, nem pensei, mas disse, seu VUPS, o senhor não quererá me ajustar em seu serviço? Minha bestice. Eu fui um tonto mesmo, né? Nichts, conforme que o VUPS constante exclamava. Também recebeu uma negação. Ali nem acabei de falar, e em mim eu já estava arrependido, com toda a velocidade. Eu fui tolo, bobo. Ideia nova que imaginei, que mesmo pessoa amiga e cortês, virando o patrão da gente, vira mais rude e reprovante. Olha só a visão que ele tem, né? Que tem muito de verdade mesmo. Mordi, boca, já tinha falado. Ainda quis emendar, garantindo que era por gracejo, mas seu Assis Baba e o VUPS me olhavam a menos, com desconfianças, me senti rebaixado demais. Humilhante para ele. A contra mim, atenção a essa expressão, a contra mim tudo contra. Duas vezes o contra. Parece realmente, ele está sendo colocado à margem mesmo. Está sendo como que afastado, né? Como se fosse um refúgio. A contra mim tudo contra. O só ensejo das coisas me cisava. Dali logo saí, me despedindo bem. Aonde? Aonde? Só se fosse ver o mestre Lucas, a falta de rumo, né? Só se fosse ver o mestre Lucas. Assim vinha andando, mediante desespero. E para onde? Recorrer a quem? Já foi rejeitado por dois, né? Me lembro, vinha andando e agora era que eu pegava a pensar, livre e solto na Rosa Guarda, como se fosse uma forma de fugir, né? Momentaneamente. Lindas pernas, as lindas grossas, ela no vestido de Nanzuki, nunca havia de ser para meu regalo. Você percebeu? Até a atração física, também para ele também é rejeitado nesse aspecto. Nunca havia de ser para meu regalo. Do modo senti, como me recordei depois, tempos,
quando foi arte se cantar uma cantiga. Seu pai fosse rico, tivesse negócio, eu casava contigo e o prazer era nosso. Viram? Seu pai fosse rico, tivesse negócio, eu casava contigo e o prazer era nosso. Né? Nem dinheiro ele tem, né, para oferecer, né? Então, é realmente ser deixado totalmente de lado. Isso, mas totalmente, às vezes, ao que digo ao Senhor, pergunto, em sua vida é assim? Na minha, agora é que vejo as coisas importantes todas, Mara, em caso curto de acaso, foi que se conseguiram, pelo pulo fino de sem ver se dar, inesperado. A sorte momenteira, por cabelo por um fio, um clim de crina de cavalo. De repente, sem esperar. E se não fosse cada acaso não tivesse sido, qual é então que teria sido o meu destino seguinte, Mara? Coisa vã, que não conforma respostas. Às vezes essa ideia me põe susto, mas o Senhor veja, cheguei em casa do mestre Lucas, ele me saudou tão natural. Achei também tudo o natural, eu era cansado. E quando o mestre Lucas me perguntou se eu vim era de passeata ou de recado da fazenda, expliquei que não. Que eu tinha merecido licença de meu padrinho, mentira, para começar vida própria em Curralinho ou adiante, a fito de desenvolver mais estudos e apuramento só de cidade. Cultura, aprendizagem, né? Dizendo o que eu disse, eu mesmo jurava que mestre Lucas não ia acreditar. Mas acreditou, até melhor. Sabe o senhor por quê? Porque naquele dia justo, ele estava remexido no meio de um assunto que preparava o desejo dele para ir me acreditar. Olha que interessante, ele estava remexido no meio de um assunto que preparava o desejo dele. Olha o encontro de desejos aí, né? Inesperado. Digo, ele me ouviu e disse, Riobaldo, pois você chega em feita ocasião. Chega na hora certa. Aí me explicou, um senhor no Palhão, na fazenda Inhamba, altas beiras do Jiquitaí, para o ensino de todas as matérias, estava encomendando um professor. Com urgência, era homem de sua situação, garantia boa paga. Assim queria que mestre Lucas fosse, que deixasse alguém dando escola no lugar dele no Curralinho por uns tempos. Isso, claro, não podia. Eu queria ir. O senhor acha que eu posso? Perguntei. Para principiar qualquer tarefa, quase que eu sozinho nunca tive coragem. Ei, pode, o mestre Lucas declarou. Já que estava acondicionando numa bruaca os livros todos, geografia, aritmética, cartilha e gramática, e borracha, lápis, régua, tinteiro, tudo que pudesse ter serventido, a tendência para as indústrias, né? Botar tudo. Aceitei. O entusiasmo nosso me botava brioso, cheio de brio, os dois. Melhor que era para logo, para o seguinte... 2 camaradas do dito fazendeiro estavam ali no Curralinho, esperando decisão, agora me levavam. Dona Dindinha, mulher de mestre Lucas, do despedir, me abraçou, a rejeição e agora acolhimento, me abraçou, me deu umas lágrimas de bondade. Tem tanta gente ruim neste mundo, meu filho. E você assim, tão moço, tão bonito. Aí nem cheguei a ver aquela menina meus olhos. A Rosuarda vi de longe os olhares. Olha o acolhimento aí, né? Os 2 camaradas, entanto percebi, eram capangas, mas sujeitos do seu trato, sem altos e baixos, nem as maiores asperezas, me deram toda a consideração.
Estou vendo a transformação? Me deram toda a consideração. Viajamos juntos 4 dias, quase 30 léguas, bom tempo beirando o riachão e enxergando à mão esquerda os vultos da Serra do Cabral. Meus companheiros quase que não me informavam de nada ou nada. Tinham outras ordens. Mas mesmo antes da gente entrar em terras do Palhão, fui vendo coisas calculosas, dei meio para duvidar. Patrulhas de cavalheiros em armas, troco de conversa de vigiação e uma tropa de burros cargueiros, mas no meio dos tocadores vinham 3 soldados. Mais perto, em maiores, me vi. Chegar lá, declamava surpresa. A Nhanva enxameava de gente e homem. Olha os verbos que ele utiliza, né? Enxameava, como se fosse um enxame de gente e homem. Pra lá, de feira em praça. E era vistosa fazenda sobradada, com grandes currais e um terreirão. Vi logo o dono. Quem é mesmo? Casa de quem que ele está chegando? Zé Bebelo, né? Zé Bebelo. A gente já viu alguma coisa de Bebelo, né? Já. Né? É porque vai e vem, né? Vai e vem. Ele era, você veja bem, esse homem que nem sabe quem é, viu um homem. Ele era imediatamente estúrdio, vestido de brim azul e calçando botas amareladas. Bonito, né? Bota amarelada e brim azul. Era nervoso. Olha, gente, vocês viram a caracterização dele minuciosa também. Era nervoso, magro, um pouco mais para baixo do que o tamanho mediano e com braços que pareciam demais de compridos, de tanto que podiam gesticular. Fui indo, ele veio vindo, um grande revólver na cintura, um lenço no pescoço dele esvoaçava, e aquele cabelo bom, despenteado alto, topete arrepiadinho. Olha o cabelo dele. Realmente, gente, é uma visão que ele quer dar para a gente, de maneira, quer dizer, das personagens da forma mais completa possível, tudo. O físico, não é? Então, a maneira, não é só a maneira de se apresentar e depois ele começa, né? A caracterização essa, né? Do físico, para depois ir penetrando, né? no interior, né? E apressei o passo e ele esbarrou com as mãos nas cadeiras, como se tivesse o quê? Esperando, ele é o que manda, né? Me olhou frenteante, olha outro neologismo aqui, frenteante, deu risada. De certo, nem estava sabendo quem eu era. E gritou, caçoando, me vem com andar de sapo, me vem. Tem bom humor e também é um humor que humilha os outros, né? O destempo de estar sendo debochado se irou em mim. Esbarrei também, parei, me fiz louco, mas ele veio para mim então, saudou com um modo sensato de simpatia. Conquistou ou não? Simpatia. Adiado, eu disse, sou o moço professor. A alegria dele me ouvindo foi estupefacta. Me ferrou do braço, com porção de falas e agrados, subiu a escada comigo, me levou para um quarto lá dentro, ligeiro, parecia até que querendo me esconder de todos. Uma doidice de quê? Mas esse quem era? O homem? Zé Bebelo. Aqui. Afiche de fato, tudo nele para mim, tirava mais para fora uma real novidade. Disse ao senhor, eu estava pensando que ia dar escola para os filhos do fazendeiro. Engano. O comum com Zé Bebelo virava diferente adiante, aprazava engano. Eu inesperado sempre, estudante sendo ele mesmo. Me avisou
Quis antever os cadernos, livros, pegar com as mãos, assim ler e escrever, e as 4 contas ele já soubesse. Consumia jornais, olha já o nível de instrução dele, né? Remexeu, tarabus, e tudo foi arrumando na mesa grande do quarto. Senhor Jesus Cristo, que assobiava o cantarolado. Olha a alegria, mas e aí comigo falou sério. Naquilo se tinha de sungar segredo. Eu visse. Vamos constar é que estou assentando os planos da luta, da guerra. Assentando os planos, planejando. Você fica sendo meu secretário. Nesse mesmo ido dia, a gente começou. Aquele homem me exercitou tonto me fino fiz. Ânsia assim e ânfa e poder de entender demais, nunca achei quem outro. Extremamente esperto, inteligente, capta tudo na hora. O que aquele homem exercitou ânsia assim e ânfa e poder de entender demais, nunca achei quem outro. O que ele queria, Mara, era botar na cabeça de uma vez o que os livros dão e não. Ele era a inteligência. Olha a metáfora aí, não? A cabeça, a inteligência. Voraz. Corrido, passava de lição em lição e perguntava, reperguntava. Parecia ter até raiva de eu saber e não ele. Despeitos de ainda carecer de aprender, contra fim. Queimava por noite 2, 3 velas. Ele mesmo falava, relógio não vou olhar. Aí estudo, até que estico um cochilão. Cochilão me vem, então espaio o livro e me deito que me dou. A voracidade, né? Essa vontade, né? Voraz de aprender mesmo, de saber. Pela sua vontade dele simples. De dia estávamos debulhando páginas e de repente se levantava ele, chegava na janela, apitava um apito, ministrava aquela brama de ordens. 10, 20 execuções de uma vez. O pessoal corria, cumpriam, aquilo semelhava um circo, bom teatro. Olha a capacidade de organização, de mando, né? Mas com menos de mês, Zé Bebelo se tinha senhoreado de reter tudo. Sabia muito mais do que eu mesmo soubesse. Aí, a alegria dele ficou demasiadamente. Sobrevinha com o livro, me fazia de queimacar um punhado de perguntas, ao tanto eu demorava, treteava no explicar, errando a esmo, caloteava. Ai, dele atalhar as minhas palavras, mostrar no livro que eu estava falso, corrigir o dito, me dar quinal. É um prazer dele, mostrar que ele sabe mais do que o outro. Se espocava às gargalhadas, espalmava a mão, expendia outras normas, próprias de sua ideia lá dele, e sendo feliz de nessas dificuldades me ver, eu já ignorante, esmorecido e escabriado. Só aí, digo, foi que ele ficou gostando de mim. Agora ele sabe mais, né? O desejo de saber fala mais alto dentro dele, então agora, né, ele gosta de mim porque ele sabe mais do que o outro. Certo, me deu um abraço, me gratificou em dinheiro, me fez firmes elogios. Senhor Baldo, já tomei os altos do que chamam de senhor, que como jagunço não, né? Senhor Baldo. Mas parece que você não ir embora, não. Mas antes prosseguir sendo secretário meu. A ponto que vamos por esse norte, por grandes fatos, que você não se arrependerá, me disse. Norte, mas bandas. Norte, Bahia. Sobrou só, enche que ventava. Né? Porque ele tinha me estatutado de todos os projetos. Por que será que escolheu o meu Baldo, não? Pela capacidade dele, pelo saber dele, né? Que ele não ia encontrar nos demais jagunços, né? Como estava reunindo e pervalendo aquela gente,
para sair pelo estado acima, em comando de grande guerra, o fim de tudo que seria romper em peito de bando em bando, acabar com eles, liquidar com jagunços, até o último, relimpar o mundo da jagunçada braba. Somente que eu tiver feito, Siobaldo, estou todo, entro direto na política. Entendeu aí, Mara? Antes me confessou essa única sina que ambicionava de muito coração, e era de ser deputado. Pediu segredo e eu não gostei, porque eu estava sabendo que todos já aventavam aquela toleima por detrás dele, até antecipavam a alcunha, o deputado. O mundo é assim, mas mesmo desse jeito, o pessoal todo não regateava a ele a maior dedicação de respeito, por via de sua macheza. Outra característica dele, a fortaleza física, né, e que ele representa também. Zé Bebelo era o do duro, 7 punhais de 7 aços, trouxados numa bainha só, a codificação, né, em metáfora que ele faz do Zé Bebelo, né, ele eram 7 punhais de 7 aços, trouxados numa bainha só. Atirava e tanto com qualquer quilate de arma, sempre certeira a pontaria, laçava e campeava, feito um todo vaqueiro, amansava animal de maior brabeza, burro grande ou cavalo, duelava de faca, nos espíritos solertes de onça coada, sem parar de pôr, e medo, ou cada parente de medo, ele cuspia em riba e desconhecia. Olha as características fundamentais que ele está mostrando. Contavam, ele entrava de cheio, pessoalmente, e botava paz em qualquer rutuba. O homem couro nágua, enfrentador. Dava os urros, e mesmo para ele, parecia não ter nada impossível. Com tanta bobeia assim, desfrutável e escorril, e ai de quem pensasse em poitar olho de chacotas, morria vertiginoso. Deu risada dele? Era morto na hora. O único homem jagunço que eu podia acatar, Siobaldo, já está falecido. Agora temos de render esse serviço à pátria. Tudo é nacional. Não dá para entender ainda, né? Porque ele vai entrar na política, né? Ainda. O único homem jagunço que eu podia acatar. Ele era contra o coronelismo. Exatamente. É isso mesmo. É isso aí mesmo. Agora temos de render esse serviço à pátria, tudo é nacional. Esse que já tinha morrido, que ele falava, era Joãozinho Bem das Aroeiras. Esse que eu falei, que aparece, que eu gostaria de ler essa noveleta para vocês, Hora e Vez de Augusto Matraga. Depois, numa certa altura, Joãozinho Bem, é isso mesmo. Das Aroeiras, de redondeante fama. Se dizia, tinha estudado a vida dele, nos pormenores, com tanta devoção especial, que até o apelido em si se apôs, Zé Bebelo. Causa que de nome, em verdade, era José Rebelo Adro Antunes, em homenagem ao outro, ele pôs Zé Bebelo. Seja de se anuir, que sempre haja vergonheira de jagunços, a sobrecorja, não é só corja, sobrecorja, deixa que daqui a uns meses, nesse nosso norte, não se vai ver mais um qualquer chefe encomendar para as eleições as turmas de sacripantas desentranhando da justiça, só para tudo destruírem do civilizado e legal. Assim, pode falar. A eleição era toda manipulada. Tudo né? manipulado, exatamente. Então não era... Havia acordos. A oposição vencia, exato. Daí eles degolavam. Exato, é isso mesmo. Né? É isso Nessa mesmo, época né? ainda. Exatamente. Né? Um conluio entre os políticos e os grandes chefes, os grandes fazendeiros, não é isso? É isso as oligarquias. As oligarquias, exato, é isso mesmo. Então, as turmas de sacripantes, desentrando da justiça, só para tudo destruir do civilizado e legal. A Mara, coitada, sem livro. Não quer sentar ali perto, Mara? Não.
Assim dizendo, na verdade, sentavam dizer, com ira razoável, a gente devia mesmo de reprovar os usos de bando em armas, invadir cidades, olha, arrasar o comércio, saquear na cebaça, barrear com estrumes humanos as paredes da casa do juiz de direito, escramuçar o promotor amontado à força numa má égua, de cara para trás, com lata amarrada na cauda e ainda a cambada dando morras e aí soltando os foguetes. Quer dizer, é uma desobediência total à lei, né, ao Estado, né, aos poderes do Estado. Né? Até não arrombavam pipas e cachaça diante de igreja, diante de igreja, ou isso de se expor padre e sacerdote nu no olho da rua e ofender as donzelas e as famílias, gozar senhoras casadas por muitos homens, o marido obrigado a ver. Quer dizer, era realmente, né, atitudes, quer dizer, de um desrespeito total do ponto de vista legal, do ponto de vista moral, né, do ponto de vista do Estado. Né? E ao quanto falava, com o fogo que puxava de si, Zé Bebelo tinha de se esbarrar, e até na varanda ou na janela, a apitar o apito, ditar as boas ordens. Daí, mais renovado, voltava para perto de mim e repunha: ah, cujo vou, seu Baldo, vou. Só eu que sou capaz de fazer e acontecer, sendo porque fui eu só que nasci para tanto. Dizendo que depois, estável, que abolisse o jaguncismo e deputado fosse, então reluzia perfeito norte, botando pontes, olha aí, baseando fábricas, remediando a saúde de todos, preenchendo a pobreza, estreando 1000 escolas. Olha como ele tem a capacidade de administrador, né? Os pontos fundamentais aqui que ele aponta, né? A infraestrutura, né? As fábricas, né? O problema da saúde, então, da desigualdade social, o problema da escola, da falta de educação, né? A falta de escola. Então, ele era revoltado. Era revoltado, exatamente. Contra esse banditismo. Isso, que alguns jagunços faziam, né? Faziam, exatamente. Então, grupos faziam, né? Então, tínhamos jagunços que eram assim mesmo, faziam todos esses quadros. Exatamente. Aqui, né? Mas nem todos, né? Não, nem todos, exatamente, né? Então, você veja, né? E a capacidade, então, a largueza de visão dele do ponto de vista administrativo. Ele aponta aqui, né? Transporte, estradas, industrialização, saúde, né? Problemas sociais, então, problemas econômicos, problemas políticos, problemas educacionais, todos aqui. Você viu? O que ele faria para mudar a situação, né? Aí, pontes, fábricas, saúde, preenchendo a pobreza, acabando com a desigualdade social e estreando 1000 escolas. Olha a visão que ele tem, que só a educação realmente consegue, né? Trazer igualdade social, né? Recuperar, né? A vida dos pobres, dos enjeitados, dos abandonados, realmente só a escola é capaz de abrir portas mesmo. Começava por aí, olha aí, durava um tempo, crescendo voz da fraseação, ou muito instruído no jornal. Não se esqueçam disso, ele é atualizado também, né? Ia me enjoando, porque completava sempre a mesma coisa. Mas minha vida na fazenda era ruim ou era boa? Se melhor, era. Arre, eu estava feito um inhampas. Aí lordeei, me acostumei com o fácil movimento, entrei de amizade com os capangas. Sempre chegavam pessoas de fora que conversavam em sozinhos com Zé Bebelo, gente de cidade. Então são as pessoas, né? São, vamos dizer, os companheiros dele. Né? Os companheiros de jornada dele, né? De transformação. De um, eu soube que era delegado em missão.
Percebe? Ele tem, né, os auxiliares dele, né? E ele me apresentava com a honra de professor Riobaldo, secretário centro. O respeito que ele tem por aquele que sabe, né, que deu aulas para ele. Nas folgas vagas, eu ia com os companheiros, obra de légua dali, no Leva, aonde estavam arranchadas as mulheres, mais de 50. Elas vinham vindo, tantas que quase todo dia mais tinham de baratear. São as prostitutas mesmo, né? Aí. Não faltava esse bom divertir. Então, até isso, até esse tipo de prazer, né? Como é que eu posso dizer? Para não deixar tão pesada a vida desses homens, né? Então ele oferecia também, né? A se divertir. Zé Bebelo aprovava. Onde é que já se viu homem valer se não tem à mão estadas raparigas? Onde é uma maneira de realmente, né, se distraírem, se alegrarem, né? Mesmo cachaça ele fornecia com regra. Melhor, se não eles por si providenciam, dão logo em abusos, patuleias. Olha a inteligência dele mesmo. Eu forneço, porque senão eles próprios vão conseguir, daí você embebedar, né? Demais de tudo ali se prazia fartura confortável, abastada comida, armamento de primeira, monte de munição, roupas e calçados para os melhores, e o cobre para semanal de pagamento, pois nenhum daqueles homens estava ali por amor de Deus, mas ajeitando o seu meio de viver. Diziam que era dinheiro do cofre do governo, parecia. Olha aí, a insinuação aqui, né, do que de corrupção, né, um conluio, né? Ele prepara o grupo exatamente para enfrentar os bandos que afrontam o governo, então, e em troca ele recebe dinheiro, né? Para manter realmente esse grupo, né, conformado dessa maneira, né, ordenado dessa forma, com todo esse tipo de vantagens, né? A tal que, enfim, veio o dia de se sair. Guerreiramente, por vales e montes, a gente toda, o alarido, aos quantos gritos um araral revoa avante de pássaros. O senhor mesmo nunca viu coisa assim, só em romance descrito. Então, como se fosse um grupo de araras, né, com barulho todo. De glória e avio de própria soldadesca, e cavalos que davam até medo de não se achar pasto que chegasse. E o pessoal perto por uns 1000. Olha a multidão que caminha com ele, acompanhado dos chefes de turma, que ele dava patente de serem seus sotenentes e oficiais de seu terço. Está tudo muito bem ordenado, organizado no grupo dele. Zé Bebelo, montado num formudo russo pombo e com um chapéu distintíssimo na cabeça, repassava daqui para ali, eguando bem, vistoriava. Me chamou para junto. Eu tinha de ter à mão um caderno grosso para, por ordem dele, assentar nomes, números e diversos. Amanuense, o verdadeiro secretário, né? A ordem também é uma obsessão dele também, né? Com eles eu estava vindo, então, o senhor vinha para conhecer esse destino, meu Deus. A importância, né, dele fazer parte do grupo, né, desse grupo do Zé Bebelo também é extremamente importante, porque ele vai, aí que vai o caminho, né, o rumo se estabelecendo para ele. O que me animou foi ele predizer que quando eu mais não quisesse, era só pôr um aceno e ele dava baixa e alta de me ir-se embora. Essa sensação de liberdade que eu poderia fazer, né, para poder ir embora a hora que quisesse. Digo que fui, digo que gostei. Passeada forte, pronta comida, bons repousos, companheiragem. O teor da gente se distraía bem. Eu avistava as novas estradas, olha aí, gente, conhecimento do espaço. O teor da gente se distraía bem. Eu avistava as novas estradas, diversidade de terras. Se amanhecia num lugar, se ia à noite no outro, tudo que podia ser ranço ou discórdia consigo, restava para trás.
era o enfim. Então não há aquele rame-ramo, né? É tudo novo, né? O conhecimento. Era. Mais há de dará é para diante, quando se formar, combate. Uns proseavam. Zé Bebelo querendo, sabia o que queria, homem de muita raposice, muita esperteza, né? Já no sair da Inhamba, tinha composto o seu povo em avulso. Olha, cada grupo, olha a ordem de organização, cada grupo, cada rumo. Um pelo São Lamberto da mão direita, outro pegou o Riacho Fundo e o Córrego do Senhar, outro se separou da gente no Só Aqui, indo o Ribeirão da Barra, outro tomou sempre a mão esquerda, encostando o ombro no São Francisco, mas nós que vínhamos mais a Bebelo, mesmo em capitania, rompemos no meio, seguindo o traço do Córrego Felicidade. Tudo muito bem ordenado. Passamos perto de Vila Inconfidência, viemos acampar no Arraial Pedra Branca, beira do Água Branca, e tudo correndo bem. De um batalhão para outro, se expedia gente com ordens e recados. Arrastávamos uma rede grande, peixe grande por pegar, e foi. Eu não vi essa célebre batalha. Eu tinha ficado na Pedra Branca. Não por medo, não, mas a Bebelo me mandou. Tem paciência, você espera para reunir os municipais do lugar, olha gente, e fazer discurso, campanha política. Logo que o estafeta vier relatar qual foi nossa primeira vitória. Se deu o que se disse. Só que em vez de estafeta, a galope, veio Zé Bebelo mesmo. Eu tinha ficado com ruma de foguetes para soltar, e foi festa. Zé Bebelo mandou dispor uma tábua por cima de um canto de cerca, conforme ele ali subiu e muito falou, o palanque. Referiu, para lá do Rio Pacu, no município de Brasília, tinham volteado um bando de jagunços, ou com o valentão Hermógenes à testa, e derrotado total. Derrotaram todo o grupo do Hermógenes. Mais de 10 mortos, mais de 10 cabras agarrados presos. Infelizmente só foi que aquele Hermógenes conseguira de fugir. Mas não podia ir a longe. Ao que Zé Bebelo elogiou a lei, deu vivo ao governo, para perto futuro prometeu muita coisa republicana. Olha aí, não. Um traço característico do político, né? As promessas, né? Tive de. Você deve citar mais em meu nome o que por meu recato não versei. Quer dizer, eu ficar falando de mim mesmo no palanque, quer dizer, não fica bem, mas você pode falar de mim, me elogiar, né? Veja bem, cumpri. Não, tá aqui, por meu recado, e falar muito nacional, falar em termos de nação. Olha, se me se soprou, cumpri. O que um homem assim devia de ser deputado, eu disse, encalquei. Acabei, ele me abraçou, como um homem desse jeito, então todos os elogios aí, né? O povo, eu acho que apreciava. Daí todas as características políticas do Brasil. Né? Daí, quando se estava no depois do almoço, vieram cavaleiros nossos tangendo o troço de presos. Senti pena daqueles pobres, cansados, azumbados, quase todos sujos de sangue secos. Foi realmente os que enfrentaram a grande batalha, né? Se via que não tinham esperança nenhuma decente. Iam de leva para a cadeia de Extrema e de lá para outras cadeias, de certo, até para a da capital. Aqueles povos, os presos, né? Aqueles que eles não mataram, mas feriram e estão trazendo presos. E ele, então, se sensibiliza, né? Você vê, ele chama de, quer dizer, pena daqueles pobres cansados, azombados, quase todos sujos de sangue secos, que estão feridos, se via que não tinha esperança nenhuma desses. Vão ser eliminados. Não. Iam de leva para a cadeia de Extrema e de lá para outras cadeias, de certo, até para a da capital. Zé Bebelo, olhando, me olhou, notou moleza. Você viu? Mas que olhar é esse, né? De pena, de dó.
Tem dó não, são os danados e façanhosos. Ah, era, disso eu sabia. Mas como ia não ter pena? O que demasia na gente é a força feia do sofrimento própria, não é a qualidade do sofrente. Vocês viram? Esse colocar no lugar do outro, né? Essa é uma característica muito importante dele que a gente vai notar. Pensei que agora podíamos merecer maior descanso. Assim, montar e galopar. Tem mais, tem. Zé Bebelo chamou. Tocamos. Conversando no caminho, eu perguntei, não sei. E Joca Ramiro? Zé Bebelo tiscou de ombros. Parece que não queria falar naquele. Daí me deu um gosto de menor maldade de explicar como era fabuloso o estado de Joca Ramiro, como tudo ele sabia e provia, e até que trazia um homem só para o ofício de ferrador, com a tendinha e as ferramentas, e o tudo mais versante aos animais. O que ouvindo, Zé Bebelo esbarrou. Ah, é uma ideia que vale, ora veja. Isso a gente tem de conceber também. É um bom exemplo para se aproveitar. Ele atinou. E eu, que já ia contar mais do diverso, das peripécias que meu padrinho dizia que Joca Ramiro inventava no dar batalha, então eu como que me consertei em mim e calei a boca. Mire e veja o Senhor, tudo que na vida se estorva, razão de pressentimentos. Porque eu estava achando que, se contasse, perfazia ato de traição. Traição, mas por quê? Dei um tunco. A gente não sabe, a gente sabe. Olha, eu sei, não sei, a gente sabe. Então, o Zé Bebelo, ele era contra o Joca Ramiro? É, exatamente. Eram inimigos? É, exatamente. Calei a boca toda. É uma... que o Joca Ramiro, você veja bem, ele dispõe de toda essa força, o Zé Bebelo, mas o Joca Ramiro é mais... Então, o Zé Bebelo, ele era contra o coronelismo. Isso, exatamente. Né? E o Joca Ramiro era a favor, então. Era a favor, mas não de uma maneira negativa, né? Ele era um homem de alto caráter, você vai ver depois, o caráter do Joca Ramiro, né? Então, ele também, ele não aceitava essa porque até essa aí guerra. o Hermógenes e o Ricardão são do mesmo bando do Joca Ramiro, né? Exatamente. Porque eles são... E o que acontece? Quem é que mata o Joca Ramiro? É o Hermógenes, né? É o grande traidor, né? E a traição é considerado como aí realmente o mal maior. Não é? Então você vê que coisa, né? E o próprio Riobaldo, ele já desconfia do... Já, exatamente. Ele já vê que ele tem uma fisionomia... Uma fisionomia estranha, né? Exato. Sombria, né? Você viu? Sombria, e que ele só pensa nele mesmo, o Zé Bebelo, você percebeu? Que ele tem, como é que eu posso... tem desejos de se tornar político, né? Mas ele é militar, não é? O Zé Bebelo? É, porque ali ele se chama... Ele não chega para ser uma escola, ele pega, usa o Riobaldo, né? Exatamente. Suga tudo que o Riobaldo tem. Exatamente. Supera, mas ali... mas o desejo dele é ser deputado. Então, mas ele não é militar? Não, mas não que é. estrutura é essa não que ele tem tão forte? Para você ver, primeiro, você veja bem, ele é muito inteligente. Mas é uma milícia, né? É uma milícia. Aí tudo é milícia, tudo é milícia. Ele é muito inteligente, ele é muito estudioso, muito bem informado, né? Uma capacidade, inclusive, de estratégias de guerra ele possui. Por isso dá a impressão que ele é um militar. É, porque ele fala assim, ele fala como se fosse um militar. Exatamente, exatamente. Tipo, mesmo jeito mas que fala você vê, grupo. veja, tudo que o Riobaldo sabia, ele aprendeu em pouquíssimo tempo. Então, realmente também da força, do exército, tudo, dos militares, ele também conhece tudo. E tanto que ele quer, você veja, mas o que chama atenção, você veja bem, é esse traço dele, né? Ele querer se apropriar do dinheiro do governo para
Então, mas do como Estado ele consegue isso? para se Na administrar. política? O que Não, que é? Como que ele consegue esse dinheiro na política? Exatamente, na política. Eu achava O que que é como você vê? funcionário, dá a Não. impressão que ele é funcionário público, daí tipo militar, alguma não, coisa, nada. não é? Você viu? Ele fala em construir estradas, em construir escolas, então, em melhorar a saúde da população. É o que os políticos fazem hoje. Prometem tudo e o que acontece, gente? A gente está vendo todos os projetos aí no Senado, na Câmara, se apropriar do dinheiro público para fazer, como se fossem fazer essas coisas que ficam só em promessa e o dinheiro está no bolso deles. Você viu? Está aí naquela passagem aí no final de um parágrafo. Lembra você? Aqui a gente vê aqui, aquele professor também está analisando, né? Que eu acompanhei o raciocínio dele. Isso, Então ele fala assim, porque ali, por que os jagunços surgiram? Porque a lei naquele lugar, ela não conseguia ser aplicada. Ela é desobedecida. Então tinha esses dois grupos, assim. Exato, exatamente. Que nem esse Zé Bebelo, ele queria uma moralização. Isso, sim, queria tudo, mas só que para chegar a deputado. E como deputado ele faria toda essa transformação, mas você lembra aqui? O dinheiro do Estado. Está aqui. Aí tem uma ambição também, né? Diziam que era dinheiro do cofre do governo. Isso que eu achei que era como funcionário público. Não, como deputado. Gente, é o Brasil, né? O Brasil de sempre está representado aqui. Então, mas na realidade a senhora acha que ele era mau caráter? Eu acho. Nesse aspecto, sem dúvida nenhuma. Eu nunca fui com a fachada. E por que o Joca Ramiro ele vai ser preso depois, né? Porque o Zé Bebelo vai ser preso depois. Esse professor, viu? Não estou contrariando o que a senhora está falando. Não, de jeito nenhum. Estamos só debatendo. Isso, claro. Ele elegeu a personagem que ele mais admirou. O Zé Bebelo. Zé Bebelo, exatamente. Foi. Não sei se é pela força, pela fortaleza, pela inteligência, e também, né, pelo ideal que ele tinha. E também pela coragem, que é uma das virtudes que ele mais aprecia. A fortaleza. O Joca Ramiro ele era mais bondoso, isso, exatamente. Mais humano, né? Isso mesmo, exato. Então a gente vê assim que ele e também ele enaltecia a coragem, tanto que ele fala que o Diadorim tinha que ser corajoso. Exatamente, é isso não. Mas então você vê que existe no Joca Ramiro, quer dizer, uma alma mais elaborada do que aqui, né? Você vê, o Zé Bebelo cheio de armas, né? E outra coisa, então, o confronto dele falou, não tenha dó desses daí. Lembra que os prisioneiros que eles fizeram na guerra chegam feridos, né? Sangue seco, sabendo que eles vão ser presos ou vão ser mortos, simplesmente, né? Então, ele critica. Porque nessa época, os que eram contra a oligarquia, exatamente, os revoltosos, eles eram degolados. Eles cortavam as cabeças. Cortavam a cabeça, exatamente. É isso? Então, como lá o Virgulino, lá o Lampião, né? Lampião. O bando inteiro foi decapitado, né? Decapitados, degolados, exatamente. Então eles eram sanguinários. Os soldados lá, que faziam parte do governo, eles eram sanguinários. Eles eram mesmo. Eles eram sanguinários. Então, porque aquele outro grupo também, você lembra? Ai, como é que é outro? Porque o grupo do Lampião, né? Era. Morisco? Não é. Eu já me lembro. O grupo do Lampião realmente era marcado pela violência, pela crueldade, sem dó de ninguém. Esses não tinham, parece que, sensibilidade nenhuma em relação ao outro, né? Agora, aquele outro...
Psicopatas. Psicopatas mesmo, né? Então, querer mudar uma situação, se impor dessa maneira, através da crueldade maior, do assassinato mais frio e mais cruel. Então, esse foi mesmo cangaceiro mesmo. No Então, aí que eu falei para a senhora da palavra, né? No livro nem uma hora Não, aparece falando de cangaceiro. Não. Ele usa jagunço. Jagunços, exatamente. Ou capanga, exato. alguma coisa assim, mas né? Cangaceiro de jeito nenhum. Não, porque tinha diferença. No filme aparece cangaceiro, né? Chamado cangaceiro. Não dá para isso. Daí foi realmente uma falha grave, né? Que cangaceiro lembra exatamente o Lampião, né? O grupo do Lampião, que era marcado por uma violência, uma crueldade extrema. Eles vinham e iam matando mesmo a família inteira, estuprando, né? Como esse grupo a que ele faz referência aqui, você lembra? Esse grupo de bandidos aqui, aqui o Zé Bebelo, aqui o narrador faz referência. Ele fala jagunçagem. Jagunçagem, exatamente. Então aí que que o Hermógenes era dessa casta. É isso aí, né? Exatamente, era isso mesmo. É aquele que depois vai cometer a traição maior, né? Maior mesmo, né? Então, porque isso que eu falo desde o começo que nós começamos a ler. Isso. Até eu perguntei para a senhora, né, sobre se o jagunço era o mesmo, o cangaceiro, né? Então, agora que a gente vê que é diferente. É muito diferente, né? Então, a desumanidade que está presente, né? No cangaceiro. Desumanidade mesmo, a crueldade. Então, o Hermógenes ele é o quê? É a configuração do mal, do demônio, do diabo. É ele mesmo, o Hermógenes, né? E eu acho que também, como, por exemplo, o próprio Riobaldo, ele vai se tornar um chefe de jagunço, né? Suarana, né? Por causa da própria situação social, né? Exatamente, é isso. Então, era uma profissão, né? Na realidade, né? Exatamente. O jagunço era uma profissão. Então, você vê como é a complexidade mesmo humana que está sendo mostrada aqui, né? Que coisa impressionante, é aquilo mesmo, a galáxia que nós somos, né? 1000 facetas, 1000 traços, né? Uma coisa realmente indefinível, não dá, o ser humano não dá para você definir em palavras, ele é essa coisa confusa, convulsa, ora alegre, ora triste, ora desgraçado, ora exuberante, então é uma coisa terrível, porque o Zé Bebelo também você vai ver depois, que ele vai ser aprisionado pelo grupo de Joca Ramiro, como ele vai agir, vai ser mostrado do outro lado dele, do Zé Bebelo, tanto que ele vai ser perdoado, vai ser julgado, né? Vai ser julgado e vai ser liberado. Então isso por isso que a gente tem mesmo caminhando devagar para ir, sabe, apanhando esses pequenos aspectos, então, para a gente entender. Hoje o trecho que a senhora está falando, que é o principal, que é o Zé Bebelo. É o Zé Bebelo, exatamente. A leitura de hoje é ele, né? É o Zé Bebelo. Então, da gente ver que não é uma questão de ser bonzinho ou do mal. Não. Eles são dos dois, né? É um complexo, exatamente. Então é isso que o diabo vige dentro da gente. Dentro da gente. Né? E por isso essa guerra interior que nós enfrentamos. É uma guerra interior. Então aqui não existe bonzinho nem malzinho. Não existe. Extremos não. Nós somos uma mistura, um complexo. Por isso que é muito difícil definir uma pessoa. Às vezes você vê na vida real, né? Você vê uma pessoa, você julga pela aparência, né? Pelos aspectos externos, por algumas palavras que a pessoa diz, e já forma na sua mente uma figura. Depois, na hora que troca uma palavra, um sorriso, você vê como você foi errado, né? Ela tem um aspecto, por exemplo, de uma pessoa que é orgulhosa, mas na realidade não é a aparência. Né? Então nós temos... Então, uma biografia, né, professor?
só vai o lado bom, né? Que eles falam, né? Exatamente. E nenhuma pessoa é perfeita. é 100% Nada, boa. não existe. Não existe mesmo. Não. O homem é um complexo de bem e de mal. Você é capaz de fazer coisas de que depois você vai se arrepender amargamente. Por que eu fiz aquilo? Por que eu disse aquela palavra naquele momento? Provoquei. Você vê, por exemplo, o fim de uma amizade por causa de uma palavra, né? Porque, como diz a Cira Meirelles, as palavras têm armadilha. Se você não pensa, né, muito antes de falar alguma coisa, você pode ofender, humilhar, não é verdade? Arrasar com a pessoa, destruir, pode destruir. Aí a senhora vê a qualidade do enredo. Exato. Porque a gente assiste assim essas novelinhas Água com Açúcar. Exatamente. Então tem a pessoa que o tempo inteiro ela é boazinha. Isso, depois, né? Não existe isso. Inexistente. Não existe, né? Não existe como. Não existe mesmo. Porque outra coisa, então é isso. Então, e o mal, quer dizer, o escuro, ele está, então, dia e noite, constantemente tentando atacar a luz que está presente, porque a luz e a escuridão estão presentes dentro de nós. Constantemente ele faz comparações, né? Faz. Aquela vez da mandioca brava. Você lembra? Mandioca, Exatamente, existe. Ele fala das pedras. Das pedras, exato, né? De pai e mãe, então, que batem no filho e vão sentir prazer em fazer aquilo, judiar. Você vê que coisa horrível. Você vê como é que pode se transformar num... Então, na realidade, a obra dele inteira ele fala do bem e do mal. Do bem e do mal, exatamente. Isso mesmo. Ele fala, então, realmente daquilo que, na realidade, nós representamos, né? Nós somos um ser altamente complexo, nós somos uma galáxia, 1000 facetas, 1 milhão de vírus, de órgãos dentro da gente, vários órgãos se comunicando, e junto com o quê? Com bactérias, essa coisa complexíssima que a gente não dá. Então, por isso que a obra dele, inclusive, é difícil, né? Porque ele vai realmente às miudezas. Ele não aponta, por exemplo, um traço. Se ele mostra, por exemplo, quer mostrar um lado da personagem, ele vai sondar tudo. Como ele fala das minudências, ele próprio pede desculpa na pessoa do Riobaldo pelas miúdas. Ele é minucioso ao extremo, né? Para mostrar, para tentar chegar realmente à essência do homem. É isso que a obra tenta fazer, a essência. Por isso que não pode fugir da transcendência do bem e do mal mesmo. Senão nós não somos, quer dizer, nós não somos matéria só. Nós somos matéria, espírito, alma, tudo isso misturado, não é? Então você vê o Zé Bebelo mesmo aqui, né? Por que você veja, né? Primeiro chega como que caçoando dele, depois de repente abraça, se torna simpático, admira o outro. Nossa, está escrito ali. Admira o outro, né? Não, acho que não é nada. Né? Admira, estima o outro, né? Elogia, porque ele é professor, é o Ciobaldo, né? Então, uma pessoa de quem ele se orgulha de ter como secretário dele. Então, nós temos os dois lados sempre. E muitas vezes você vai ver em passagem aqui que ele não sabe que rumo tomar. Mesmo caso aí então, hoje que caiu a ficha como disse, a gente falar que tem personagem bonzinho, só bonzinho? Não existe isso. Nesse livro não tem. Não tem, de jeito nenhum, porque é realmente a visão então, mais ele retratou a visão... O que ele enxergou da alma humana. Da alma humana, exatamente. E ele quer chegar à essência. Então não é uma história de bonzinho. Não, nada disso. Inclusive, você veja, por isso que ele escolhe essa forma de narrar. O fluxo de consciência. Você vê que os pensamentos vêm vindo, como acontece na cabeça da gente. Demorou cair a ficha, mas hoje eu entendi. Você viu que coisa, né? Ele segue, viu, Mara, o rumo dos pensamentos da gente. Você está pensando agora a Fabiana, minha filha, com a Telita, entendeu? As coisas todas se misturam. E há momentos que você não sabe o rumo que você vai tomar.
Não é verdade? O que eu vou fazer agora, por exemplo? Estou diante de um problema, o que eu vou fazer agora? Né? Aquela pessoa, por exemplo, me ofendeu, falou mal de mim, eu vou brigar com ela, eu vou perdoar, não vou fazer como eu vou tentar ser compreensiva com ela. Então, essas são situações que a vida normal apresenta, é isso que ele está fazendo aqui. E o Riobaldo vive tudo isso, né? Ele assiste a tudo isso. Ele vive, assiste e passa para nós. Como marcou a vida dele, como marcou, porque nossa, ele fica aí, parece que 3 dias conversando isso, com o interlocutor dele e falando dos detalhes de cada pessoa que fez parte da vida dele. E que formou, que ajudou a formar, a conformar esse Riobaldo. Então, e ainda ele fica em dúvida. Exato. Se há existência do demônio. Exatamente, isso. No final está assim, né? Então ele fica, a existência, demônio, e se ele fez o pacto. Exatamente. Né? Será que eu fiz mesmo? Será que eu cheguei a fazer o pacto? Então, uma coisa, né? Por isso que o Fausto, eu gostaria de ler com vocês o Fausto do Goethe, né? O grande escritor alemão. Eu vou ler esse livro. Então, a gente podia ler também esse daí, né? Porque esse trata mesmo do problema do pacto, famoso. Mas nós temos que dar conta desse. Desse mesmo, dá vontade de ler, né? Senão eu vou ficar indo brigado. Então vocês, né? Eu até canso vocês. Gente, vocês não sabem o que eu fiz. Eu já tinha lido até essa aqui, analisado. Agora eu voltei pegando miudezas maiores que tinham escapado, sabe? Que eu vou apresentar para vocês. Então, mais outro pacote enorme. Mas, meu Deus do céu, que peso que você carrega. Olha, centenas de folhas escritas. Eu falei, é tudo escrito mesmo. Eu não uso o computador. Já está chegando para a senhora fazer a conclusão aí, né? Tá, exatamente. Então, minha gente, vocês vejam, né? Só vou terminar esta página aqui do meu, né? Aqui. Como ele fala, atenção aqui. Zé Bebelo olhando, me olhou, notou moleza. E ele é a representação da própria firmeza, da fortaleza, da força física, moral, tudo, né? Física. Tem dó não, são os danados e façanhosos. Olha aí, então ele só viu um lado, né? Disso eu sabia. Mas como ia não ter pena? Você viu o outro lado dele falando? O que demasia na gente é a força feia do sofrimento próprio, não é a qualidade do sofrente. Não é porque fulano é que está sofrendo. Não é isso. É por causa do sofrimento que aquele ser humano está experimentando. E é isso mesmo, né? É isso que toca. Pensei que agora podíamos merecer maior descanso. Assim, montar e galopar, tem, Zé Bebelo chamou, tocamos. Isso eu já li para vocês, né? Depois, há uma ideia que vale, ora, veja, isso a gente tem de conceber também. É um bom exemplo para se aproveitar. Mire e veja o Senhor tudo que na vida se estorva, razão de pressentimentos, olha outra coisa, porque eu estava achando que se contasse perfazer ato de traição. Traição, mas por quê? Dei um tunco, a gente não sabe, a gente sabe. Aí, calei a boca toda, desencurtamos os cavalos. Será que não dá só para isso daqui? Quer ver? Só para terminar aqui, ó. No entre o condado e a lontra se foi a fogo. Aí aprendi, a metade dos nossos que se apeavam no avanço, entremeados, disfarçantes, suas armas em arte, escamoteados pelas árvores, e de repente ligeiros se jazendo para o rastejo, com as cabeças arejavam toda a vida. Aqueles sabiam brigar desde de nascença? Só avistei isso um instante, sendo que, seguindo Zé Bebelo, reviramos volta para o Galameiros, onde houve o pior. O que era? Era o bando do Ricardão, que quase próximo que cercamos, para acuar só faltando cães, e demos inferno.
se travou, tiro estronda muito no meio do cerrado. Se diz que é estampido, que é rimbombo. Tive noção de que morreram bastantes, vencemos. Não desci do meu animal, nem prestei, nem estive no fim, como um galope se desabriu. Os homens perseguindo uns, que com o mesmo Ricardão se escapavam. Mas mais não se aproveitou. O Ricardão já tinha tido fuga como Hermógenes, né? Então os nossos de Geriza, com os 8 prisioneiros feitos, queriam se concluir. E, de jeito nenhum, epa, não consinto covardias e perversidade. Zé Bebelo se danou. Olha o outro lado dele aqui, do Zé Bebelo. E queriam acabar com ele. Não consinto covardias e perversidade. Zé Bebelo se danou. Apreciei a excelência dele no sistema de não se matar. Ele queria que prendesse, né? Assim eu quis que o ar de paz logo revertesse, o alimpado, o povo gritando menos. Aquele dia tinha sido forte coisa. De longe e sossego eu careci demais. Se teve pouco arranjado preciso, só se tomou prazo breve, porque recombinaram por diante os projetos e desarrancamos para a terra fofa, quase na demarca com o grão-mongol. Mas lá não cheguei. Em certo ponto do caminho eu resolvi melhor a minha vida. Vamos parar aí? Fugi daí, né? De repente eu vi que não podia mais, me governou um desgosto. Até aí. Né? Agora, o que vocês acham, vocês que estão aqui? Eu continuo, quer dizer, agora, então, esse episódio com o Zé Bebelo acabou aqui, né? A gente pode rever alguma coisa, né, no próximo encontro a respeito dele, alguma coisa que tenha faltado aqui, né? Porque depois agora vai entrar, quer dizer, é um outro tempo, né? Um outro espaço na vida dele, né? Que vai ser, olha, aí João Carneiro, né? Vai, então, ele agora que ele vai reencontrar. Ele vai reencontrar Diadorim, né? Vai reencontrar Diadorim, exatamente. Então paramos aqui, né? Eu vou até marcar, senão eu vou tirar foto e pôr no isso, por favor. Eu vou tirar do seu e do dela. Parei aqui. Acho que tem que apertar aqui. Desligar. E a leitura. E será que já... Tem de apertar. Não, mas é que já saiu do coisa. Né? Já saiu? Vamos fechar aqui então? Vamos, pode fechar.